mas olha só, talvez você já tentou aprender francês antes, e aí você vai me dizer o quê? Você vai me dizer, Vera, mas eu já tentei aprender a falar francês e não consegui. Tem muita gente que, né, vem pra mim às vezes com essa fala, né? Vera, já tentei aprender francês antes, mas eu não consegui. E aí eu vou te responder. Você com certeza não tinha método ou você usou o método errado. Eu tenho que ser sincera e eu falo, tá? Das duas, uma. Ou você não tinha método, ou você estava com o método errado. Você usou o método errado, tá certo? Então, se você não tinha método, o que você tinha era a receita do fracasso. Pronto, falei. Eu tenho que ser sincera, tá? Porque se a gente não for sincero com a gente mesmo, né? Se a gente não tiver essa sinceridade, a gente não vai pra frente. Então, por que eu falo isso? Porque sem método, você não aprende a falar francês. Simples assim. Eu já sei, eu já vi muita gente que estudou 20 anos, né? 10, 8, 6, sabe ler em francês, às vezes sabe escrever, mas não fala, entendeu? Então é delicado, gente, tá certo? Com esse prejuízo aí, provavelmente você tem erros que agora você vai ter que corrigir, certo? Isso é comum, pessoal, tá? É comum quando a pessoa acaba seguindo métodos que não dá o resultado e aí você acaba se prejudicando de alguma forma. Mas olha, não se preocupe, se esse é o seu caso, não se preocupe, eu tenho aí uma boa notícia. A boa notícia é que você pode usar o método francês imediato tanto para você começar do zero, quem está começando do zero, tá? E aí você começa já do jeito certo, com a receita certa, né? Quanto para você corrigir os erros que, né? Tentar já corrigir isso e avançar da maneira correta, maneira certa, a partir de agora, tá certo? Em direção ao sucesso, para falar francês com confiança e em pouco tempo. D'accord? Tá certo? Olha, talvez aí você não tenha nenhuma experiência com a aprendizagem de uma língua estrangeira, né? E aí você vai me falar o seguinte, Vera, mas assim, eu nunca aprendi uma língua estrangeira, né? Eu acho que eu não levo jeito. Gente, o fato de você nunca ter aprendido uma língua estrangeira não é problema algum. D'accord, les gars? Attention! Attention, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas un problème. Isso não é um problema, não é problema nenhum. Você nunca ter aprendido uma língua estrangeira. De repente, francês vai ser a tua primeira, né? Língua estrangeira. Vai ser um sucesso, porque você começa já do jeito certo. Não vai se frustrar, entendeu? Já vai ter resultado logo, né? Com a primeira. Então, gente, todas as pessoas que aprenderam uma língua estrangeira, elas começaram por aí, elas partiram do zero, né? Então, por exemplo, a minha primeira língua estrangeira, Vera, ela teve que partir do zero, tá? Nunca tinha aprendido francês e aprenderam, tá certo? E não existe isso de levar ou de não levar jeito. Todas as pessoas vão encontrar uma ou outra dificuldade no caminho. Isso é normal por todo mundo. É normal para todo mundo. Sempre vai ter uma dificuldade aqui ou outra ali, mas isso não vai ser um tronco de árvore ou uma pedra gigante no seu caminho, tá certo? Mas olha só, se você tiver e usar o método certo, todas essas dificuldades vão ser superadas. Você vai superar todas essas dificuldades, tá certo? Se você tiver a receita certa, o método certo. Então, olha só, veja só uma coisa, o método francês imediato é para você também, com certeza. Não importa se você já tentou aprender a falar francês e não conseguiu, não importa se você nunca aprendeu uma língua estrangeira ou se você acha que você não leva jeito, não importa. Põe essas questões de lado, tá certo? O método é para você também. Tá certo? É isso aí. Então, gente, ó, olha só, presta atenção. Você também pode, você também consegue, né? Se a gente conseguiu, somos aí pessoas comuns, que a gente acreditou e fez o que tinha que fazer e conseguiu. Vocês também conseguem, certo?